falar de união e intersecção dos intervalos reais. Então, quando a gente falava de união e intersecção com conjuntos que tinham lá os elementos pontuados, a gente desenhava o diagrama, via lá qual era a união, que todos os elementos que pertenciam a um ou ao outro, e intersecção os elementos que pertenciam aos dois ao mesmo tempo, ou aos três conjuntos ao mesmo tempo, enfim. Aqui a gente vai ter que desenhar a reta real para ver qual é a união e qual é a intersecção aí dos conjuntos. Então vamos já para um exemplo prático para ficar mais fácil de entender. Então sejam os intervalos de -3 até 2 fechado, certo? E de 1 até 3 fechado também. Aí a união, ela é representada por esse símbolo aqui, o umzinho, certo? E ele pede a união desses dois conjuntos aí. Então, como que a gente faz esse tipo de exercício? A gente chama aqui de varal de intersecção. Então, a gente vai desenhar uma reta real representando um dos intervalos, uma outra reta real representando o outro intervalo, e por último a gente faz uma reta real para fazer o que ele pede pra gente, que é a união, tudo bem? Então, a gente vai fazer aí a representação de cada um dos intervalos. Então, a gente vai fazer fechado em -3, que é pintar aqui no -3 e pintar no 2, certo? E a gente teria esse intervalo aqui como resposta. Aí do 1 ao 3 a gente pintaria no 1, certo? E pintaria no 3 e teria esse intervalo aqui como resposta. Eu já deixei as retas prontas com aí os pontos prontos também para ficar mais fácil aqui de resolver. Só que você que vai ter, claro, que fazer esse tipo de coisa. Como que a gente monta a resolução? Como eu disse, você vai fazer uma reta real para cada intervalo que a gente tem e um para resposta, né? E aí, como que a gente monta essas linhas que eu fiz aqui de azul? Você vai colocar os pontos que você tem aqui de extremos dos intervalos, tudo bem? E claro, em ordem crescente. Então eu tinha o -3 e o 2, eu não vou colocar obrigatoriamente o -3 e o 2 um do lado do outro. Por quê? Porque eu percebi que o 1, ele é menor do que o 2. Então eu vou colocar em ordem crescente. Então por isso que ficou -3, 1, 2 e 3. E aí, claro, se você quiser desenhar em escala, tudo bem, não tem necessidade de desenhar em escala. Então vocês perceberam que do -3 para o 1, do 1 para o 2, no meu desenho está praticamente na mesma distância se a gente for parar para pensar. Mas o que importa aqui é o resultado que a gente vai dar. Então não se preocupem tanto aí com escala, certo? Pensando em união, união é tudo aquilo que serve para um ou então serve para outro. Então a gente junta todo mundo. Não necessariamente tem que servir para os dois ao mesmo tempo. Então é o que está em um ou está em outro. Ou pode estar nos dois ao mesmo tempo. Então união a gente junta tudo. Então a resposta final aqui seria fechado em -3. Por que fechado em -3? Porque o -3 serve para um dos intervalos. Fechado em 3, porque o 3 serve para um dos intervalos. E aí, esse intervalo serve, esse intervalo serve, esse intervalo serve também. Então, basta servir para alguém que serve para nossa união. E aí, a nossa união fica sendo essa resposta, o intervalo de -3 até 3, e percebam que deu fechado e fechado. Então essa é a nossa resposta. A união entre esses dois vai ser fechado em -3 e fechado em 3, tudo bem? Agora pensando na intersecção deles, a gente vai fazer a mesma coisa. Primeiro representar cada um deles. Então a gente já fez essa representação, vai ser a mesma. Então é fechado em -3, fechado em 2, rabiscou. O outro é fechado em 1, fechado em 3, rabiscou. Só que agora ele pede a intersecção. O símbolo da intersecção é esse contrário aqui da união, é esse uzinho para baixo. Então eu fiz uma reta real para um intervalo, outra para outro intervalo, e agora eu vou fazer o da resposta, que é da intersecção. Na intersecção a gente vai ter como resposta aquilo que serve para os
dois intervalos ao mesmo tempo. Então, percebam que para esse lado de cá, eu não tenho nada que sirva nem para um nem para o outro. Para esse cara aqui, eu só tenho uma parte do intervalo que serve para o primeiro, mas não serve para o segundo. Então, não vai entrar na minha resposta. Aqui no meio, eu realmente tenho a resposta, porque serve para o primeiro e serve para o segundo. Então, isso daqui seria a resposta. Agora, para cá, não serve para o primeiro e serve para o segundo, mas intersecção tem que servir para todo mundo, então não pode entrar na resposta. E por último aqui, também não é resposta, porque não serve para ninguém, certo? Agora, pensando na bolinha aberta e na bolinha fechada, o que a gente tem que pensar? O 1, ele tá tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Se ele pertence aos dois, ele faz parte da intersecção. E o 2 é a mesma coisa. Se ele tá aqui em cima e ele tá aqui embaixo, então ele faz parte da resposta. Então a gente fecha essa bolinha aqui. Então a resposta da intersecção, ela deu o quê? Ela deu fechada em 1 e fechada em 2. Então vocês repararam que a resposta da união e a resposta da intersecção entre dois intervalos aqui que eram os mesmos, deram respostas diferentes. Então a gente tem que tomar esse certo cuidado.